Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu, Otávio, vou compartilhar com vocês as operações que eu faço em mini índice, mini dólar, também no mercado americano. Sou um trader iniciante e vou trazer para vocês aqui meu operacional, o que eu tô pensando, quais são os motivos que me levaram a entrar ou sair de cada trade, meu operacional em relação à emoção. Hoje tive um pouco mais de emoção, vou trazer isso daqui para vocês na análise do dia. Bora pro gráfico, mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu preciso de 1000 amigos comigo, galera. Preciso de 1000 amigos comigo. Estamos agora com 32 inscritos. Agradeço demais a vocês que já se inscreveram aqui no canal. Mas deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo trader que precisa ouvir uma opinião diferente. E bora pro gráfico, beleza? Hoje, dia 22 de setembro, estamos aqui com o gráfico do dólar do semanal. Sim, gráfico semanal, porque eu quero compartilhar com vocês uma coisa. No semanal, galera, vocês concordam comigo que isso daqui ainda é uma tendência de alta, certo? Então a gente tem aqui o movimento fazendo expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração. Só que uma coisa interessante, né? Esse ponto foi perdido. Essa mínima, esse fundo importante, foi perdido. Mas esse fundo importante não foi perdido, tá? Nem esse. Então a gente ainda está numa tendência de alta pelo semanal. Considerando isso, quando a gente pega e joga um Fibo nessa última esticada de alta, né? A gente tem, nesse momento, o preço trabalhando em cima dessa região de 61%, junto com essa região da 200 do semanal, e ele deixa pra gente um martelo no dia de ontem. Ontem não, né? Sexta-feira. No pregão de sexta-feira ele deixa um martelinho pra gente. Então hoje eu comecei procurando por possíveis compras no dólar, tá? Quando a gente baixa para o diário, a gente identifica mais uma tendência de baixa. Por quê? Porque a gente está dentro de uma tendência de alta no semanal, mas a gente está numa correção. E essa correção, por ser uma correção de semanal, é uma correção mais longa, mais alongada, que mostra pra gente no diário essa tendência de baixa no diário, né? Então a gente tem aqui o preço trabalhando, renovando mínimas, né? Buscando sempre mínimas. E quando ele chega nessa região, pessoal, eu espero de fato por um movimento corretivo, tá? A gente já começa a ter uma certa divergência entre fundos. Então a gente tem, por exemplo, uma divergência aqui junto com o MACD, tá? A gente tem uma divergência de fundos no diário. E quando a gente vai para o 60, aqui no 60 a gente já tem esse movimento iniciado. Porque os preços já estavam trabalhando acima da 9, da 20, da 50, rompendo topos anteriores, tá? Então quando esse topo é rompido, depois quando esse topo é rompido, e depois quando esse topo é rompido. Então a gente consegue ver aqui, ó, o preço rompeu, o preço rompeu, o preço rompeu. Então isso mostra pra gente uma quebra da estrutura da tendência de baixa. Só que é uma tendência de baixa muito forte, né, galera? Então a gente pode ter só uma correção aqui, mas de qualquer forma já tava de olho para compras no dólar, tá? Então o que acontece aqui, galera? O preço abre testando essa região das médias e esse único candlezinho de 5 minutos, ele rasga a 50, a 20 e a 9. E já leva o preço lá próximo da região da média 9 do diário, tá? O preço sente uma rejeição. E nesse momento, galera, aqui nesse candle 8, eu errei o timing, acabei me antecipando e fiz uma compra aqui, tá? Então a gente comprou aqui, fiz uma compra de 12 contratos. Lembrando que essa daqui é uma conta da mesa proprietária 07 Tesouraria. É o meu 5º dia de teste, tá? Eu comecei esse teste na terça-feira da semana passada. Então operamos na terça, que foi stop. Operamos na quarta, que foi stop. Operamos na quinta, que tivemos um gain. Na sexta, tivemos um gain. E hoje, fica aí no vídeo que você já vai saber se foi gain ou não, beleza? Fizemos essa compra aqui. Abortei logo na sequência, tá? Eu percebi aqui que ele já não ia dar muita continuidade. Pelo 15 tava tendo uma certa rejeição, principalmente por causa dessa região da 9 do diário. Então eu já abortei o trade. Abortei aqui com 4 pontos, tá? Estopamos curtinho, com 4 pontos, 4 pontos e meio. Aguardei o preço trabalhar um pouco mais. O preço veio buscar essa região dos 50 de novo. E voltou a dar sequência na alta. No 15 ele tava ficando bem bonito, tá? Deixa eu trazer aqui o 15 pra vocês. Então aqui, ó, no 15 ele ficou bem bonito e eu comprei esse candle 5, tá? A gente comprou esse candle 5 aqui. Stop de aproximadamente 10 pontos, 10 pontos e meio. E aqui, galera, eu falhei em uma questão emocional, tá? Eu falhei aqui, então como vocês podem ver, eu fiz uma análise desde o gráfico semanal, que estava condizente pro meu operacional, da forma que eu entendo, que eu concordo. Esse stop é um stop que estava dentro do meu gerenciamento de risco, esse stop de 10, 11 pontos, com essa quantidade de contratos. E olhando aqui pelo 15, daria pra gente tranquilamente projetar, por exemplo, esse pivô e vir buscar um primeiro ou um segundo alvo, tá? Daria tranquilamente pra gente projetar isso. Ele veio buscar o segundo alvo, mas eu não tava com um psicológico muito legal pra ficar conduzindo a operação e acabei saindo bastante antecipado. Então, do nosso segundo ponto de entrada, eu fiz uma parcial aqui com 7 pontos e meio, que foi na máxima do dia.
E quando o preço caminhou aqui 10,5 pontos e 11 pontos, eu já saí total, fiz a minha saída completa. Mas não deveria ter feito, né? Então, porque eu fiz uma análise que depois se provou correta, claro que antes eu não teria como saber isso, mas a gente tinha médias apoiando e ancorando nos 5 minutos, a gente tinha médias apoiando e ancorando no 15, médias apoiando e ancorando no 60, com possibilidade de alvo em todos, alvos esses que inclusive foram cumpridos, mas pelo meu emocional, eu não consegui dar continuidade nisso. Então eu acabei saindo antecipado, tá? Fizemos aqui um resultado de R$ 680 pra frente aqui no dólar, que poderia ter sido muito melhor, tá, galera? Muito melhor mesmo. Então seria aqui um momento pra gente fazer a parcial da nossa entrada no primeiro alvo, que seria com 15 pontos, e sair total no segundo alvo com 21 pontos. Então a gente conseguiria ter carregado bem melhor essa operação, ter conduzido melhor essa operação. Mas acho importante também trazer essas falhas para vocês e é importante identificar essas falhas para tentar não cair nas mesmas falhas futuramente, né? Bom, pessoal, falando sobre o índice, então a gente tá aqui com o gráfico do semanal na tela. Sim, semanal, também quero conversar com vocês algumas coisas, né? Então, uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem um fundo duplo bem antigo já. Então a gente tem aqui um fundo duplo de março de 2023 e junho, julho de 2022, tá? Que depois disso deu start aqui num movimento de alta, né? Então a gente tem uma expansão, contração, ancorou na 50, expansão, renova topo, ancora na região da 50, expansão, renova topo, veio ancorar na região da 200, expansão, ancorou na 20, expansão, ancorou na 20, expansão. Então, eu acreditava mais já numa contração, numa correção, para vir buscar talvez essa 9, talvez essa 20 do diário, mas a gente está dentro de um movimento de alta forte no semanal já, e é um movimento bem antigo, tá, galera? Então, como vocês podem ver, apesar desses últimos 1 mês e meio, né, a partir ali de agosto, né, aqui do dia 1º de agosto, que a gente tem esse movimento mais acelerado, é um movimento que já vem perdendo um pouco de força, tá? Porque é um movimento que já tá aqui desde 2023. Quando a gente vem pro diário, a gente consegue claramente ver essa tendência de alta, né? Então a gente tá numa tendência de alta, assim como no semanal. Só que uma coisa interessante, né, galera? No diário, a gente perdeu esse fundo, a gente invalidou esse fundo quando ele perde esse fundo fazendo um fundo mais baixo. Apesar disso, essa região do 144 foi rompida depois de um tempo. Então a gente rompe a região do 144 e o esperado seria a gente ter uma correção ou para essa região do 144 para uma troca de polaridade, para dar continuidade no preço para cima, ou talvez a gente fazer até uma correção um pouco mais profunda para os 50%, 61, 38, para dar uma nova continuidade para cima e vir testar esse topinho, né? Mas de qualquer forma, traduzindo um pouco isso, né? Eu tava de olho mais em possíveis vendas pro índice, tá? Quando a gente vem pro 60, então lembrando, né, galera, que quando iniciou hoje, a gente tinha isso daqui, tá? A gente não tinha nada aqui do gráfico pra direita, e no 60, a gente consegue ver ele perdendo um pouco de força nessa região, né? Então aqui entra a pressão vendedora, entra a pressão vendedora, entra a pressão vendedora, e a gente vê o gráfico trabalhando dentro de uma lateralidade. Uma lateralidade, depois de um grande movimento esticado de alta, também conhecido como distribuição. Então seria meio que comum e esperado a gente ter aqui alguma correção para baixo, né? Então eu estava de olho para uma possível correção até essa média 50 dos 60 minutos, ou talvez até essa média de 200 dos 60 minutos, junto com essa região de fundos anteriores, tá? Quando a gente joga um Fibo aqui nessa última tendência, nessa última pernadinha de alta, a gente tinha também essa região de 61%, junto com essa região da 50, uma região, né? Então quando a gente fala isso aqui, galera, eu estava de olho em uma região, que o preço poderia parar em algum lugar dessa região, certo? Comecei o dia de olho para vendas. Bom, galera, o preço abre num gap de baixa, já vem renovar a mínima do dia anterior, que é essa linha aqui vermelha, tá? Tá escrito aqui Min Ant, que é a mínima do dia anterior. Ele rompe essa mínima, deixa aqui no Candle 3 um fundo, vem fazer um leve pullback. Quando ele começa a acelerar novamente, vocês lembram que eu já estava de olho para vendas, né? E quando ele vem aqui nesse Candle 6, eu vou baixar para 2 minutos, galera, só para jogar a luz em cima de algo que foi uma falha minha, tá? Então, eu já estava de olho para vendas. De fato, essa defesa do 10 foi uma defesa bem chata, uma defesa forte, tá? Uma defesa mais forte do que eu gostaria de ver. Mas, ainda assim, fiz uma venda aqui nesse Candle 14 e abortei logo na sequência, galera. Tirei no 0 a 0, tá? Então, vocês estão vendo, uma venda de 12, compra de 12, 9,27, 9,27, tá? E logo na sequência, eu faço uma nova venda. Isso aqui, galera, já mostra pra mim que eu não tô muito estável emocionalmente, porque esse foi o primeiro trade que eu fiz no dia, antes do dólar ainda. Eu já fiz com uma mão menor do que eu estava disposto a trabalhar hoje, eu estava disposto a trabalhar com uma mão de 25 contratos no índice. Então, seria um stop que, sim, de fato eu teria sido estopado, tá? Aqui eu teria sido estopado. Mas é um stop que caberia no meu bolso, estava dentro do meu gerenciamento. Fiz a venda, fiquei desconfortável e encerrei a operação no zero. Tudo bem, até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Só que logo na sequência,
3 minutos pra frente, então 1 minuto pra frente, né? Eu fiz a venda aqui 9,27, aqui 9,28, eu fiz uma nova venda na mesma região, sem ter nenhuma modificação de estrutura, nenhuma modificação de comportamento do mercado, nenhuma modificação de nada. Então aqui eu já não estava mais vendendo pelo meu operacional técnico, eu estava vendendo pelo meu emocional. Se fosse para seguir meu operacional técnico, se eu tivesse saído no 0 a 0 pelo operacional técnico, não haveria entrada novamente no mesmo lugar, no mesmo minuto praticamente, tá? Então eu entro novamente aqui, coloco o meu stop lá em cima de 250 pontos e um alvo de 500. Nesse momento, a gente é estopado aqui com 0 a 0, a gente sai praticamente no zero também dessa operação, tá? Não estava confortável, novamente, saímos no zero de novo, beleza, tranquilo. Voltando aqui para os 5 minutos, a gente faz mais um trade, então o preço vem, faz um novo pullback, dessa vez na mínima do dia anterior. Deixa eu ativar a VWAP aqui, pessoal, porque era mais uma confirmação. O preço vem aqui fazer um pullback nessa troquinha de polaridade da mínima anterior, começa a acelerar para baixo, defende na VWAP, faz um novo fundo, volta a subir para testar novamente a região de VWAP e média 20, defende nessa região. E pelo meu operacional, pessoal, aqui seria um excelente ponto de venda, tá? Eu já estava querendo vender anteriormente, antes do dia começar. O mercado já estava mostrando para mim aqui, já estava até com o mercado à vista aberto, né, de que a gente teria um dia um pouco mais direcional para baixo, ou pelo menos nessa parte da manhã. O preço estava defendendo ancorado pela VWAP, pela 20 e pela 9. Eu faço uma venda aqui nesse candle 23, com um stop aqui, deixa eu só trazer um pouco mais de zoom, pessoal, porque tá meio ruim de ver. Então eu bato aqui uma venda com um stop de 250, 255, 260 pontos, com um alvo de 520, meu 2 para 1. Meu alvo estava exatamente aqui. Meu alvo teria sido atingido em 20 minutos, tá? Então, como eu falei, era um operacional que estava ok, metade da mão, dentro do gerenciamento, estava 0 a 0 no dia, não tinha nada de loss para correr atrás ou algo do gênero, mas assim que o preço voltou 120 pontos, eu já abortei. Então isso é mais uma confirmação de que eu não estava com um psicológico bom. Então, depois disso, cancelei meus trades, tá? Encerrei, estopei, então não fiz mais nada no índice. Encerrando o dia, então, pessoal, com R$ 318,80 positivo. Eu já vou pegar e lançar isso aqui na nossa planilha da 07, então R$ 318,80 positivo. Tamo pra frente aqui, né, positivos 573, ainda bem longe da nossa meta de 20k, mas não tem problema, ainda temos todos esses dias aqui pra operar, tá tranquilo. E você, como é que foi o seu dia, como é que foi a sua segunda-feira? Deixa aqui embaixo no comentário pra gente trocar uma ideia. E pra você que ficou aqui comigo até o final, quero bater um papo contigo, tá? Só trocar uma ideia rápido. Então assim, pessoal, hoje eu considero que foi um dia positivo financeiramente? Sim, dia positivo financeiramente, não tem como negar, o dinheiro tá na tela, o saldo tá na tela. Foi um dia positivo de aprendizado? Foi um dia positivo de aprendizado, porque a gente aprende na dor, né? Sendo bem sincero, a gente aprende na forja, sendo forjado, passando por situações, aprendendo, tendo muita resiliência. Resiliência é algo que é uma palavra super comum para trader, né? Uma coisa que depois que a gente já tá no mercado há um tempo, a gente percebe o quanto que de fato essa palavra tem peso pra gente, né? Você que é trader aí do outro lado, com certeza você sabe do que eu tô falando também. Mas hoje, apesar de ser um dia levemente positivo, que poderia ter ficado bem mais positivo, mas não vamos entrar nesse mérito, foi um dia muito pesado emocionalmente falando, tá, galera? Foi um dia que exigiu demais do meu operacional emocional, que eu entrei por ansiedade nos primeiros trades, eu saí dos primeiros trades por medo, entrei no segundo por ansiedade, saí por medo. O trade que eu não entrei, que eu identifiquei, hesitei em entrar, teria pago pra mim ali 500 pontos, falando de índice, com os meus 12 contratos, que pelo meu operacional, eu entro com meia mão, se o preço rejeitar instantaneamente eu tomo um stop com metade da minha mão, e se ele for a favor, caminhar ali 50, 100 pontos, já mostrar um pouco de volume, eu peso mais a mão. Então é uma operação que daria tranquilamente pra ter pego 200, 300 pontos com 25 contratos, mas eu acho que o mais interessante é a leitura que eu fiz no dólar. De certa forma, teria sido financeiramente viável pra mim, então eu consegui fazer uma leitura e aproveitar dela pra tirar dinheiro, fiz ali 1.000 e poucos reais no dólar. E no índice também, apesar de ter tomado esse stop, né? Mas enfim, são dias e dias, hoje foi um dia positivo financeiramente, mas foi um dia muito pesado emocionalmente. Tenho certeza que vocês já passaram por situações parecidas, piores, melhores. Aqui não é pra ficar comparando, né, a ideia, mas é só pra trazer a minha experiência e a minha vivência e o que eu estou passando aqui na frente da tela, que muito provavelmente pode ser parecido com o que você tá passando, né? Então lembrando, galera, aqui a gente não é guru. Não sou guru que tô no mercado há muito tempo, vendendo curso, andando de Porsche, vivendo uma vida milionária. Sou um cara normal, que nem você, te incentivo demais a você aí na sua casa, fazendo seus trades, criar seu canal, compartilhar suas ideias. Como vocês podem ver aqui nesse canal, não tá tão otimizado, não tô tão focado em fazer o SEO aqui dos vídeos, em monetizar o canal, em trazer as coisas. Meu foco aqui é mostrar a vida real,
trader real tentando, galgando um lugar no sol nesse mercado. Mostra você também, te incentiva a mostrar também, beleza? Deixa seu like aí, me ajuda a chegar nessa meta de 1000 amigos, 1000 inscritos. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e valeu. Obrigado, galera, tamo junto.